para essa série de informações e perguntas sobre comportamento e economia pública, eu recebo aqui no Cenário Econômico o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão. Ministro, seja bem-vindo aqui ao Cenário Muito Econômico. obrigado. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer. A pergunta, eu vou ao tema mais polêmico dos últimos tempos. Qual o limite da liberdade de expressão que o senhor imagina que existe hoje no país e qual o limite que o senhor acha que deve existir, se é que deve existir um limite? Olha, numa sociedade democrática, nós temos direitos e temos deveres, temos responsabilidades. Então, para tudo deve haver algum tipo de limite. A ideia de que não há limites é uma ideia que me parece infantil. Acho que nós temos que buscar, nesse momento de muita controvérsia, de muita polêmica e até de alguma histeria, temos que buscar o denominador comum da nossa sociedade, que é justamente o Estado de Direito, a nossa Constituição, as nossas leis. A Constituição estabelece como um dos seus princípios e garantias fundamentais a liberdade de expressão, de criação e de manifestação, mas também estabelece a proteção das crianças e dos adolescentes e o respeito às religiões, assim como a liberdade religiosa. Não me parece que sejam princípios... Tudo isso está na Constituição. E não me parece que sejam princípios inconciliáveis. Ao contrário, acho que com bom senso e com apego às normas, com apego à responsabilidade, nós podemos chegar a um denominador comum entre esses três pontos. É por isso que eu tenho defendido, Adalberto, a introdução, ou melhor, a extensão do sistema de classificação indicativa para exposições. Hoje nós já temos isso no cinema, na televisão, nos games e em diversões públicas, shows, espetáculos. Por que não nas exposições também? De maneira que os conteúdos sejam adequados a determinadas faixas etárias e que as pessoas sejam informadas previamente sobre a natureza desses conteúdos e possam tomar a decisão se querem ou não ter acesso àquilo e se querem ou não que seus filhos possam ter acesso àquilo. Me parece algo bastante razoável, bastante simples, direto e objetivo. Precisamos fazer isso por meio de lei. Nós, inclusive, no Ministério da Cultura, preparamos uma minuta de um projeto de lei. Eu tive a oportunidade de entregar ao presidente Michel Temer e conversar com ele sobre este assunto. Ele está avaliando essa questão, mas eu penso que a extensão da classificação indicativa para exposições pode ser aí um ponto de convergência entre esses três princípios que eu mencionei aqui, que estão na nossa Constituição. O senhor acha que o debate foi aumentado porque parte dessas exposições, não sei se ambas ou se todas, ou enfim, tem lei de incentivo e aí a noção de lei de incentivo é muito clara no imaginário popular, na decisão de interpretação desse sentido, ou seja, é dinheiro público. Isso aumentou o debate, ou seja, cada cidadão, dono do público, se imagina no direito de dizer assim, não quero que dinheiro público seja aplicado nesse ou naquele evento. O senhor acha que o fato de ter dinheiro incentivado aumentou o debate? Talvez. Eu acho que, na verdade, o que aumentou esse debate foi a apropriação desse tema com fins políticos e eleitorais. Acho que foi muito mais por causa disso. De ambos os lados? De ambos os lados. De ambos os lados. Eu vi muito oportunismo nesse debate, muita irracionalidade, muito ódio, muita antipodia, desnecessária, eu diria, né? Mas, enfim, nós temos que ser racionais, objetivos e ponderados. Eu acho que você tem razão também no sentido de que, claro, tudo que tem algum tipo de incentivo ou de investimento público é assunto da sociedade, deve ser discutido pela sociedade, né? Agora, eu acho que nós temos que pensar isso de uma outra maneira. Que tal, em vez de pensarmos na base do não pode, eu acho que não pode isso, você acha que não pode aquilo, então nada do que um ou outro acha que não pode acontecer. Não, por que não invertemos isso e pensamos que se há algo que me interessa, eu sou um cidadão, eu pago meus impostos, eu tenho os meus direitos, por que não o Estado investir nisso? Você tem os seus interesses, os seus gostos, cada cidadão tem os seus interesses e seus gostos. Isso quer dizer, na prática, dinheiro público incentivado ou não, investimento direto ou não, num festival gospel, numa parada gay, numa exposição com ou sem nudez, para tudo que tenha algum tipo de interesse público. Exatamente, para tudo que tenha algum tipo de interesse do público, da sociedade, dos cidadãos e das cidadãs. Se há um grupo social
interessado em determinado assunto, por que o Estado não pode investir naquilo? O Estado, na verdade, ele tem que dar conta, especialmente no campo da cultura, de toda a diversidade, de toda a pluralidade que caracteriza a sociedade, e não de um ponto de vista excludente, de um ponto de vista inclusivo. É isso que eu defendo. Temos que ser inclusivos. Então, assim, temos que... há pessoas interessadas no Círio de Nazaré, é uma manifestação cultural, por que não apoiar? O Natal, o Carnaval, a parada gay, a música gospel, o festival de cinema cristão, a exposição sobre sexualidade, tudo isso faz parte do nosso ambiente cultural, tudo isso tem cidadãos e cidadãs interessados nesses projetos, nessas formas de expressão, de manifestação artística, e por isso o Estado tem que dar conta da diversidade que é da própria sociedade. Ministro, tem recurso para tudo isso? Nós vivemos um momento de questões fiscais mais apertadas por parte do governo. Vários outros setores da economia reclamam mais ajuda do governo. A pergunta objetiva é: dá para a cultura começar a ficar mais sustentável? Há setores que não precisam mais recorrer a dinheiro incentivado, a recurso de financiamento público? Porque se eu pegar a lógica econômica, quando os militares decidiram nos anos 70 que o Brasil seria um celeiro da agricultura, tinha dinheiro incentivado ali do governo, porque ninguém acreditava que o Centro-Oeste pudesse dar soja. E hoje continua tendo. Mas cada vez menor. Olha só, Adalberto, dá para ter um limite para a cultura começar a pôr dinheiro? Um dado importante que é preciso dizer é o seguinte: o incentivo fiscal para a cultura no Brasil responde por 0,64% do total da renúncia fiscal do Estado brasileiro. Por que nunca se fala e nunca se questiona em relação aos outros 99,66% dos incentivos fiscais? A gente só fala do incentivo fiscal da cultura. E eu vou lhe dizer uma coisa, por exemplo, só o audiovisual, as atividades audiovisuais do Brasil recolhem cerca de 2 bilhões de reais em impostos diretos para o governo. Não estou nem me referindo aos impostos indiretos, que aí a gente vai a um volume muito maior. A indústria audiovisual recolhe 2 bilhões de reais de impostos. Recebe muito menos na forma de incentivos. A lei do audiovisual não chega a 100 milhões de reais. A gente está falando de um percentual ínfimo. Então, no geral, a cultura dá ao país, na forma de geração de renda, de geração de emprego, de geração de desenvolvimento, externalidades positivas, arrecadação tributária, sem contar o benefício cultural propriamente dito e também social, de inclusão. A cultura dá muito mais para a sociedade e para o país do que recebe do Estado. Isso aí é matemático, os números mostram isso. A cultura responde hoje, as atividades culturais e criativas respondem hoje no Brasil por 2,64% do nosso PIB. Isso aí significa o seguinte: a cultura, em termos econômicos, é um setor mais expressivo, tem um peso maior do que a indústria farmacêutica, do que a indústria de eletroeletrônicos, do que a indústria têxtil, que são setores mais tradicionais e que são mais reconhecidos e que, inclusive, recebem mais recursos do governo federal, seja na forma de renúncia fiscal, seja na forma de incentivos diretos. Por que o senhor acha que, por exemplo, a Lei Rouanet foi tão vilipendiada, porque quase a mataram para poder mexer no cadáver da Lei Rouanet? Eu acho que é uma questão política. É uma questão política. Voltamos à questão política. Exatamente. Quando o presidente Fernando Henrique estava no poder, o PSDB era o partido majoritário, a esquerda criticava a Lei Rouanet, atacava violentamente a Lei Rouanet e dizia: a Lei Rouanet é neoliberal, só serve para atender os interesses do mercado, para favorecer os artistas que apoiam o presidente Fernando Henrique e tudo mais. Agora, a gente ouve isso da direita, porque nós tivemos aí 13 anos e 5 meses de governos de esquerda. E aí agora a direita diz: não, a Lei Rouanet só serviu aos interesses do PT, só serviu para favorecer os artistas do PT, etc, etc. Na verdade, eu acho, retomando aqui Aristóteles, né, se alguma coisa é muito criticada à direita e à esquerda, é provável que algum mérito ela tenha, né, porque a virtude está no meio. A Lei Rouanet não é nada disso. A Lei Rouanet é um mecanismo inteligente, e muito impactante e gerador de resultados,
que beneficia a cultura e a sociedade. Em todos os países civilizados do mundo há algum tipo de apoio à cultura. Nos Estados Unidos há apoio do Estado à cultura na forma de renúncia fiscal. Na Europa há diversos mecanismos desse tipo. E a Lei Rouanet é um assunto que eu estudei, fui fundo nisso, é um dos mecanismos mais inteligentes e mais significativos que há no mundo de apoio à cultura, justamente porque ele não tem dirigismo cultural, porque é um mecanismo compartilhado entre o governo e o mercado. Além do mais, o dinheiro, há uma confusão, Adalberto, muito grande em relação à Lei Rouanet, o dinheiro não é dos pagadores de impostos de uma forma geral, não. Os recursos da Lei Rouanet são oriundos do desejo de cidadãos ou de empresas de apoiarem projetos culturais. Quando o cidadão ou a empresa aporta o recurso no projeto cultural, é um dinheiro do cidadão ou da empresa, sai do bolso do cidadão ou do caixa da empresa. Isso só vai se tornar dinheiro público depois, quando o cidadão ou a empresa faz a sua declaração de imposto de renda e aí tem um benefício fiscal, ou seja, abate do dinheiro que deve pagar ao governo na forma de imposto de renda. É um mecanismo muito interessante, mas na verdade a gente está falando do dinheiro ou do imposto daquele cidadão e daquela empresa que decidiu apoiar a cultura. O senhor defende que, na verdade, o impacto econômico na realização daquela atividade cultural... por si só já justifica. Aí já justifica. Exatamente, quer dizer, o governo está renunciando a impostos numa quantidade ínfima, mas como eu falei, empregos no gerando para que aqueles projetos gerem renda, gerem emprego, gerem felicidade, gerem alegria, gerem inclusão social, gerem senso de pertencimento, identidade cultural. Os benefícios são inúmeros, imensos, é um ganha-ganha para a sociedade, não é só para a cultura. Independentemente se aquele espetáculo tiver um lucro exorbitante, uma aceitação de bilheteria gigantesca ou não, ministro? Na verdade... a questão da contrapartida, então, que essa é uma questão extremamente... Assim, isso já existe, quer dizer, há uma série de contrapartidas que são demandadas dos projetos, sobretudo desses projetos que têm um viés mais comercial. Agora, esses projetos que têm um viés mais comercial, eles se justificam muitas vezes pela excelência artística do que é apresentado e também pela sua contribuição em termos de geração de renda, emprego e desenvolvimento. E muitas vezes esses projetos não aconteceriam se não houvesse a lei de incentivo, porque a lei de incentivo funciona como um mitigador de risco de investimento e também como uma espécie de seed money para que aquele projeto aconteça. E justamente no momento em que não há possibilidade de dar um retorno para as empresas patrocinadoras, porque é um projeto altamente complexo, leva 1 ano, 2 anos para ser feito. Durante 1 ano ou 2 anos, não há retorno para ninguém, porque o espetáculo ainda não aconteceu e ele está sendo bancado pelos recursos do incentivo fiscal. O que eu defendo até, Adalberto, é que nós precisamos dar um choque de gestão na Lei Rouanet. Precisamos melhorar a gestão, precisamos desburocratizar, simplificar e precisamos modernizar a Lei Rouanet, porque afinal de contas também ela tem 26 anos, gerou resultados muito expressivos, mas ela está um pouco desatualizada. Eu defendo, por exemplo, que nesses projetos onde há receita de bilheteria, que o Estado seja sócio do empreendedor, ou seja, que parte desses recursos voltem para o que seria Estado. Uma espécie de retorno. Exatamente, como nós já temos no caso do audiovisual. No audiovisual é assim. Ministro, muito obrigado pela gentileza.